Apresentação de trabalho do terceiro Simpósio Ibero-Americano de Ciência do Solo. O título é A Nutrição Mineral de Cannabis Medicinal, um referencial para a economicidade, sustentabilidade e eficiência de uso de nutrientes para os genótipos utilizados no Brasil. A Mineral Nutrition of Medicinal Cannabis, a reference for economic usability, sustainability and efficiency of nutrient use for genotypes used in Brazil. Os autores são Esther Mariana Fleischin de Almeida Nunes, Ana Carolina Cardinô Coelho, Richard Daniel Pereira de Assis, Lília Aparecida Salgado de Moraes, Kelis Fernanda Manso Moreira e Everaldo Zonta. Então, a cannabis ela pertence à família da Cannabaceae e o gênero foi dividido em 3 espécies, principais, chamadas de cannabis sativa, cannabis indica e cannabis ruderalis. Então, a cannabis sativa, o seu interesse vem crescendo tanto científica quanto economicamente devido ao seu potencial medicinal e industrial. Os efeitos terapêuticos, eles estão relacionados aos constituintes químicos, que são oriundos desses metabólitos secundários, que estão biologicamente ativos, que são basicamente os terpenos, os flavonoides, os canabinoides. E o que temos percebido é que os estudos, em relação a como a nutrição mineral, atua diretamente na expressão desses genes relacionados tanto à síntese dos canabinoides, porque eles influenciam a concentração e o perfil químico desses óleos. Então, o objetivo do nosso trabalho é justamente fazer um apanhado da demanda nutricional, considerando tanto os macro quanto os micronutrientes para a cultura da cannabis. Foi feita uma revisão bibliográfica usando os dados dos buscadores da Science Direct e do Google Scholar, e os descritores incluíram a cannabis sativa, mineral nutrition, outdoor cultivation e os secondary metabolites. E aí foram selecionados, os artigos foram publicados desde 2010 e 2025, buscando, principalmente as produções que tinham relação direta com a nutrição mineral, a recomendação de adubação e a produção da cannabis medicinal. Então, foi pesquisado tanto em português e em inglês, majoritariamente as produções são no idioma da língua inglesa, e a gente achou bastante coisa, estudos também nos Estados Unidos. Então, aqui a gente reuniu alguns autores, a gente achou uma recomendação de adubação, tanto para macronutriente quanto para micronutriente, proposta em 2014. E aí depois, em 2019, um grupo de pesquisadores eles testou essas recomendações em casa de vegetação para 5 cultivares. E aí, então, ele observou diferença entre essas médias, Desculpa. Então, a gente reuniu isso numa tabela, nessa tabela 1, buscando justamente enaltecer as diferenças encontradas pelas referências, dos macronutrientes. E daí, então, em 2019, há uma nova recomendação sobre essa demanda nutricional, Então, ele faz uma sugestão que alguns nutrientes devem diminuir o mínimo ou aumentar o máximo, Então, principalmente as diferenças foram para nitrogênio, potássio, o cálcio permaneceu, e para o magnésio. E aí a gente também procurou um artigo aqui já de 2019, de 2024, realizado por Fonseca no Brasil, testando também algumas cultivares. E aí fizemos essa tabela 2 para comparar as referências, Então aqui temos o mínimo e o máximo dos macronutrientes pesquisados. Então, comparando essas referências de 2014 para 2024, observa-se que a demanda, tanto de mínimo e máximo, ela acaba diminuindo. Tanto para micronutrientes também foi feito essa mesma análise, e aí nós observamos, tanto agora no trabalho de Fonseca, foi um trabalho até realizado pela Rural, tem as concentrações são menores, Agora, o zinco
tem então uma sugestão, né, de mais pesquisas para comprovar isso, mas que ele teria um valor máximo, né, seria aumentado de 52 a 111. E aí, então, a gente observa uma crescente, né, nas pesquisas em relação à nutrição mineral da cannabis, né, e então já existem os valores marcados, né, de referência para macro e micronutrientes, e a gente observa uma variação nessa demanda do nitrogênio, principalmente conforme o estágio fenológico da planta. Tem alguns artigos já enaltecendo isso, e principalmente, né, o nitrogênio ele é muito importante, né, no ciclo da produção, porque ele é determinante na quantidade, na qualidade desses metabólitos secundários, e o que, no caso, né, o que é interessante são os canabinoides. E a gente enaltece, né, a necessidade de fazer mais trabalhos e essa importância do manejo adequado.